gente, tudo bem com vocês? Então, vocês estão no meu canal, que é minha mãe que criou. E, bom, hoje é a parte 0. Tá, parte 1. Ele vai sozinho. Parte 1 de Babá Malvada. Mas vai ser, na verdade, a parte 1. Ai, Miss Lígia! Cadê os personagens? Você não apresentou. Não apresentei porque é a parte 1 de criar os personagens para esses também. Eu criei esses vários personagens para criar vários historinhas para vocês. Então já aperta o botão de se inscrever para a meta de 700 seguidores. Né, mãe? Né? É o quê? Meta de 700 seguidores. A construção de uma ponte no lugar onde a rodovia se deu. Quantos seguidores? E na Bahia, 57 cidades enfrentam consequências dos temporais no fim de semana. 3 municípios decretaram situação de emergência. Gente, provavelmente com minha mãe, então vamos fazer. Primeiro a gente vai fazer. Acabou. Primeiro a gente vai fazer a Babá Malvada. Até o momento, 76 pessoas Eu tô estão pensando em fazer desalojadas, muitas 40 também. desabrigadas. Zilda Tá, acordou eu já com água coloquei subindo, aqui. um momento que nunca vai esquecer. O que me doeu foi ver o chinelo dos meus filhos, a água carregando, dentro de casa, dentro da minha casa, saindo do quarto dos meus filhos. O município decretou situação de Gente, emergência agora- nessa manhã. Aqui no bairro Lagoa Grande, uma bomba foi colocada para tentar retirar a água, mas muitas Ai, meu casas Deus. ainda estão alagadas. A partir deste ponto, a profundidade aumenta. Em alguns pontos, passa de 1 metro. Para alguns moradores, hoje foi dia de voltar em casa e contabilizar os estragos. Consegui resgatar essa minha roupa, né? Os documentos de casa e nós perdemos tudo, né? Os locais atingidos estão sendo monitorados pela Peraí que eu vou Defesa Civil molhar. do município. Os moradores têm recebido Pronto, Cestas botei. básicas, alimentação. Estamos alerta, Tava estamos caindo, prontos né, a poder minha? acompanhar cada campo da Bahia. Então, eu vou colocar aqui. Thiago Schoia, Uma chegou coisa que aqui. ela vai ser uma bruxa. Tudo bem com o Thiago? Tragédia, né? Várias Normalmente as tragédias. coisas são E pretas. o que chama atenção é que, embora essa chuva esteja espalhada pelo país, ela se concentra com muita força em determinados pontos. E dá para dizer Eu vou que ter são que fazer vários amanhã sistemas também. provocando chuva ao mesmo tempo. Ah, sim, viu, Kovalik? É mais ou menos isso. Vários sistemas. Boa tarde para você. Esses sistemas, né, são ali pontuais. Então eu vou explicando para você. Ó, cruzando o país, nós temos um corredor de umidade que falamos, inclusive, dele bastante aqui. Ó, Ele tá gente, ativo eu tô desde a semana querendo passada. comer, E aí, entre o norte e o nordeste, outros 2 sistemas que fabricam nuvens com muita chuva acabaram ganhando força nos últimos dias. Um deles é chamado de zona de convergência intertropical. Se aproxima do país aqui nessa época do ano e está provocando muita chuva, principalmente gente, entre o cadê? Não Amapá tá e o Maranhão nesse momento. O outro sistema que pega mais o leste do Nordeste posso é dar chamado a de esse. vórtice ciclônico Acho que tá de altos níveis. O nome é difícil, nome grande, mas é simples de explicar. Esse sistema ele gira aqui no sentido horário e aí exatamente lá no alto da atmosfera e acaba formando as nuvens de chuva nas bordas do giro desses ventos. E aí entre o Amazonas e agora desembocando entre o norte de Minas e a Bahia, tá então a zona de Gente, espera que eu tô me convergência do Atlântico Sul, desconcentrando. que é o corredor de umidade Tô me que tá cruzando o desconcentrando. Brasil já há vários dias. Esses 3 sistemas atuando juntos ainda deixam essa imensa área aqui em vermelho no alerta para temporais até o fim do dia. São 16 estados mais o Distrito Federal. Então vai aqui de Rondônia, passa pelo Pará, invade aqui o Ceará, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. Por isso o risco para deslizamentos e alagamentos se mantém moderado e também alto. Todas essas áreas que vão aqui do Espírito Santo, Minas, passam pela Bahia, invadem ali o leste de Pernambuco, valendo praticamente para as 2 situações. Acumulados bem altos de chuva hoje. No Recife, 60 milímetros, Aracaju, Belém e Palmas com 40 e Cuiabá e Salvador 30. É muita coisa isso aí para um dia só. E você mostrou uma área muito grande ali no mapa, em vermelho, e em alguns lugares, como a gente falou,
tá Será? mais forte a chuva, mas em outros Não. a chuva pode cair, mas sem tanta intensidade. Tá, mas ficou assim a Aquela questão, primeira, cai numa agora eu vou cidade, não fazer cai a na outra, segunda sabe, Covali, que às vezes ali parte. pertinho, então é a chuva Agora é a isolada, né? parte. No Rio de Janeiro, por exemplo, até a noite a chuva vem fraca aí sobre o estado inteiro. Para a cidade do Rio, né, ela vem mais isolada, e a máxima na cidade do Rio, então, 28 graus, bela imagem gravada agora há pouco. Essa mesma condição de chuva mais isolada vai pegar também, aqui no próximo mapa você vê no verde claro, do Espírito Santo, Agora eu sul vou de colocar Minas, como eu aqui. falei, Rio de Janeiro, São Paulo, litoral principalmente, até ali o leste de Santa Catarina e também Mato Grosso do Sul, pega também aqui entre Amazonas e o Amapá com a chuva mais isolada. E tem também Eu firme coloco também no nosso esse. mapa hoje, entre Mato Grosso do Sul, passa por São Paulo, inclui aqui a região metropolitana e também o Rio Grande do Sul, e aqui no norte do Brasil, entre Roraima e pegando parte ali do Pará. Nada de chuva, então, nessas cidades aqui. Boa Também Vista, São eu Paulo e Porto Alegre, com esse. temperaturas entre 28 e 36 graus. Curitiba, chuva bem cadê? fraquinha e 25 graus de máxima. E como é que vai ser a semana? Vai continuar nessa toada de chuva em grande parte do país? Vai sim, Covali, semana marcada pela chuva, grandes acumulados vão continuar principalmente mais no centro-norte do Brasil. 250 milímetros nos próximos dias, por exemplo, no centro do país. Vamos dar uma olhada em Fortaleza, você vai olhar aqui como é que vai ficar a situação. 50 milímetros amanhã, na quarta ainda mais 80 milímetros, depois essa chuva diminui um pouco. E Cuiabá com 30 milímetros até quinta. Na sexta-feira aumenta 50, mas estaremos aqui a semana inteira para atualizar todo mundo. Isso. Valeu, Colarinho. Até mais, até amanhã, gente. Tchau. E hoje faz um ano que 3 cidades da Baixada Fluminense e o município do Rio registraram então ficou a um volume de primeira chuva muito babá, acima do segunda normal. babá. Na Baixada, Agora eu vou em 2 fazer dias, choveu a- mais do que a média a de todo cria. o mês de janeiro. Esse temporal trouxe consequências Não, vou fazer graves amanhã. para os moradores. 12 pessoas morreram na época. O Jornal Hoje voltou às regiões mais atingidas Eu vou para colocar saber o que aqui. foi feito depois de um ano dessa tragédia. A Mariana Bispo está em Nova Iguaçu, uma das cidades atingidas. colocar Vai esse, trazer as informações para a que gente. é Mariana, esse. boa tarde. Boa tarde, Kovalik. Boa tarde a todos. Um ano passou, estamos em mais um verão, época de muita chuva, e a população das áreas afetadas bom. por esse temporal de Agora janeiro, eu no vou ano passado aqui no Rio de Janeiro, vive com medo. Medo de ver as casas em que moram serem invadidas pela água mais uma vez. A gente está mostrando para vocês na tela um trecho do Rio Botas, aqui em Nova Iguaçu, gente, na Baixada peraí, Fluminense, um dos locais mais atingidos pelo temporal. Ai, peraí, Segundo não. moradores daqui, esse rio transbordou de uma forma impressionante. Inclusive, ultrapassou o muro daquela casa que vocês estão vendo aí na sua tela. Aqui, gente, eu não a gente vai sei, atravessar a rua para mas eu mostrar sempre o coloco bar da no Dona chão. Maria. A água nesse Eita, ponto glória, topo eita, da glória, colheita. eita, Inclusive, ela glória. improvisou uma comporta para poder impedir que isso aconteça esse tá novamente. bom. A nossa equipe esteve em outras cidades da Baixada Agora eu vou Fluminense, fazer. também em alguns bairros da Tá, capital por do Rio de causa do Janeiro, que foram negócio atingidos de por esse não temporal cair. de janeiro do ano passado, para poder tentar entender como está a população que mora perto dos rios que Eu vou fazer transbordaram. aqui. Uma população que espera, Kovalik, há décadas por obras que resolvam de fato o problema crônico das enchentes aqui na região metropolitana do Rio. É o que a gente vai ver na reportagem. Quando a enxurrada vem, o desespero. Vale tudo para tentar se salvar de alguma forma, mas nem sempre é possível. Há um ano, a Baixada Fluminense vivia mais um capítulo de um problema crônico. As enchentes dos dias 13 e 14 de janeiro de 2024 deixaram bairros inteiros debaixo d'água. Em 2 dias, choveu mais do que a média de todo o mês de janeiro. 9 pessoas morreram de afogamento, descarga elétrica e soterramento. E centenas de pessoas perderam tudo o que tinham. Para todo mundo foi horrível, terrível. Foi uma coisa, parecia fim do mundo. As últimas enchentes que atingiram a Baixada Fluminense ainda estão na memória da população mais afetada. Quem mora perto dos rios que transbordaram convive com o medo de mais uma vez ter as casas invadidas pela força da água. Um problema que já teve a solução desenhada há anos. Mas até agora, pouca coisa saiu do papel. O
projeto Iguaçu começou a ser planejado na década de 90. Prometia diminuir os alagamentos em cidades da Baixada Fluminense. As obras, o governo do Rio anunciou eu a esqueci retomada de do pausar. projeto com verba do novo PAC, Tá, Programa de Aceleração do casa. Crescimento do Governo Federal. A partir de... 160 milhões de reais em Mas eu obras só vou lançar federais história. para controlar inundações Sei lá. e recuperar trechos dos principais rios da região. Botas, Iguaçu e Sarapuca, que E cortam vão a ser Baixada já Fluminense. E há Vou uma pegar a lista de primeira. desafios pela frente. Que vai ser dela. Limpeza, Ah, mas gente, vai dar bastante. Agora, ai, mãe. Agora eu vou pegar outra. E vocês vão ver eu colocando na casinha. Tchau.